abençoe a vocês, né? Novamente, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, podemos estar nesse local, que é um local que Deus deixou para essa cidade, onde você pode vir, sentar num bom local e ter um tempo com Deus. Você pode abrir a sua escritura, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio. Escute bem essas palavras, né? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava em seu coração, e se guardarás os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem o teu pai o conhecerão, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas do que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu os teus vestidos sobre ti, nem inchou os teus pés estes 40 anos. Feche os teus olhos. Pai, o Deus que provém todas as coisas, estava ali naquele deserto, Pai. Mas Ele também queria ver o que estava dentro do nosso coração quando estávamos peregrinando aquele deserto. Eu sei, Pai, que Tu falasse que a caminhada talvez seriam 4 a 5 dias, mas pela murmuração, pela incapacidade daquele povo que se tornou rebelde, Pai, se tornou 40 anos. Hoje estamos numa condição quase igual, Pai. Perdoa as nossas transgressões e que possa, ó Deus, manter aquela fé que estava em Cristo Jesus em nossas vidas, Pai. Precisamos cada vez mais estar próximo de Ti para podermos compreender as Escrituras. E se há alguma coisa errada em nossas vidas, Pai, ajuda-nos, Pai, a reconhecer para podermos tirar essas coisas de nossas vidas, Pai. Precisamos desse entendimento e de Tua ajuda, Pai, através do poder do Espírito Santo. Que peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Quando lemos uma escritura tão forte assim, pensamos em muitas coisas em nossas vidas. Muitas vezes olhamos para essa escritura e dizemos: mas Deus humilhou, Deus nos testou, Deus nos provou para descobrir o que estava dentro do nosso coração. Eu fico pensando se não estamos na mesma condição que esse povo que andou no deserto. Muitos saíram do deserto, que simboliza o mundo. Muitos ficaram nessa caminhada até um período, mas poucos entraram na terra prometida. A Escritura diz, daqueles que eram maior de 21 anos, só 2 entraram. Por quê? O amor deles, os desejos deles ainda estavam no mundo. Pense nisso, irmão. Eu fico pensando que é muito difícil as pessoas mudarem. Elas vão até, escutam a palavra, olham a palavra e tantas outras coisas,
e aprende as tradições e os costumes da igreja, aprende tantas outras coisas e precisam de um homem para liderar elas e querem que um homem apareça ali para liderar. Mas quando o Espírito Santo, que é para liderar vocês, a mim, pensamos de outra maneira. Por que estou falando isso, irmãos? Vivemos nesse tempo claramente com lideranças humanas, homens que querem estar na frente, conduzir um povo, e daí você percebe uma coisa: esse tipo de liderança que parece ser um rei, as igrejas que são da mensagem são maiores, são grandes, tem mais pessoas. Mas quando um homem cede o seu direito para deixar o Espírito Santo liderar a igreja, parece que a igreja reduz cada vez mais. E eu entendo isso claramente, e eu não tenho dificuldade de pensar sobre isso em relação ao poder do Espírito Santo, e podermos olhar as histórias todas do passado e verificamos que é isso que está acontecendo hoje. Mas no outro ponto também me entristeço, vendo que as pessoas, será que elas querem mesmo a presença de Deus em sua vida? É esse um ponto que eu fico pensando. Porque tem duas mensagens que eu preguei aqui, eu quero unificar essas duas mensagens sobre esse assunto, tendo uma condição para podermos ver o que está acontecendo conosco em esse tempo e nessa hora que estamos vivendo tão claramente, que parece que as pessoas dizem assim: será que você tem certeza que vai existir um arrebatamento? Você já se conversou contigo mesmo e diz assim: eu tenho certeza, irmão Arantes, que vai ter um arrebatamento. Talvez você vai me dizer para mim assim: não, irmão Arantes, eu tenho certeza. Mas e se Jesus Cristo estivesse aqui, ele podia usar essa expressão: pelos teus frutos eu reconheço claramente se você realmente crê que vai ter um arrebatamento. Eu preciso de frutos para mostrar e ver você e dizer assim: não, irmão Arantes, eu creio que vai existir um arrebatamento. Ou estamos inertes à palavra de Deus, parados, sem entender nem o que é o arrebatamento. Esse é um problema nosso. A palavra, eu posso até dizer que você entenda o que é um arrebatamento, mas o que está dizendo isso a nós? Eu vou ler uma escritura que o irmão Brana usa: orgulho. A palavra, a escritura é orgulho. Você sabe o que é orgulho? Agora, como eu estava dizendo, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Você crê nisso? Amém? Você crê que o Espírito Santo... Então, segure. Essa escritura de tal maneira que não há como o homem, em sua concepção mental, entender o que é. Então, eu como homem, o homem Arantes, eu não posso entender essa escritura. Mas eu preciso de um agente chamado Espírito Santo, que entra na minha pessoa para entender a escritura. Daí você diz: irmão Arantes, eu entendo porque o Espírito Santo está comigo. E os frutos? Aonde está? Vou fazer uma pergunta. Isso é para mim e para você. Na mesma situação, quando eu faço essa pergunta para o púlpito, do púlpito para a igreja, isso também está me respaldando a mim. Se eu creio no arrebatamento profundamente, você está andando com Cristo? Definitivamente você anda com Cristo? É uma coisa para se pensar. Só não mais me dizer: eu sou bonzinho, ajudo as pessoas,
e faço isso. Eu estou falando se você anda com Cristo. É outra coisa totalmente diferente. Porque as grandes pessoas, a maioria das pessoas que estão dentro da estrutura da igreja, ela pensa que fazer bondade te leva à salvação. Isso é um agente da condição de um cristão. Ele vive por isso. Ele não precisa forçar nada. É como uma ovelha. Uma ovelha, o irmão Brana fala assim, ó, uma ovelha, ela produz o quê? Lã, naturalmente. Ele não tem arrogância. Se ele puder ajudar, ele vai ajudar. Se ele puder resolver aquilo, ele vai fazer, porque é a natureza dele. Isso é padrão. Se quando você bate na tua cabeça que a situação, tem que ajudar aquela pessoa, tem que fazer aquilo, senão eu não vou para o céu. Opa, isso é uma condição errada. Você não tem natureza nenhuma de ovelha aí, está fundido em outro pensamento. Porque você faz aquilo por naturalidade. Mas você diz, mas como faço isso, irmão? Porque você precisa nascer de novo. Isso é um problema. Irmãos, muitos nascimentos falsos dentro da igreja. Sabia? E duas coisas que acontecem que o irmão Brana tem, eu até posso trazer mensagem para você entender. Nascimento é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra coisa. Você pode nascer no reino de Deus, você pode ser um filho de Deus, mas nunca vai herdar uma herança, porque você precisa de adoção. Acho que eu já falei muito isso atrás, e agora há pouco tempo eu nunca mais falei sobre isso, mas eu quero lembrar você. Você é um filho? Que dê os frutos. Que dê o poder da palavra. Que dê a convicção que você ama Cristo. Eu vou dizer uma convicção que você ama Cristo. Você está vendo? Você pode olhar para os lados, dentro da estrutura. Prova amor. Você olha para o lado, prova amor. Se o mínimo do nosso esforço é estar na casa de Deus, isso é o mínimo. Você entende o que eu quero dizer? Isso é o mínimo do mínimo. Irmãos, eu não quero que eu pregar aqui e outro dia. É o mínimo que a pessoa faz, é entrar por essas portas e sentar aqui para ouvir a palavra. Isso é o mínimo do mínimo. Se isso não está rasgado em seu coração, quando vier as provas, você vai me dizer que você vai passar? Não vai passar. É isso que eu quero falar para você. Talvez isso, como um pastor, eu tenho o direito de falar para o povo. Escute aqui. Então eles não entendem as Escrituras, porque precisam do Espírito Santo. Não importa quão bem você escreve, ou quão bem você pode juntar, é errado começar com ver, porque eles escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos, e é uma revelação espiritual. Veja, os fariseus, os saduceus dos dias do nosso Senhor Jesus, como eles tinham tudo planejado, exatamente ao ponto como aqueles cristãos, Cristo viria e tudo mais, e quando ele veio vice-versa do que eles tinham descoberto, apenas para mostrar que ele é Deus. Ele não veio contrário à sua escritura, ele veio contrário à sua concepção das escrituras, mas ele veio exatamente da maneira que a escritura diz. Exatamente, irmãos, Paulo, ele afirma que precisa vir uma apostasia, não é verdade? Você sabe disso? A vinda de Cristo, o arrebatamento, ela está condicionada a uma apostasia das pessoas. Como estamos? Você quer se enganar? Você está vendo a sua condição e a minha condição em relação à apostasia? Apostasia é como você deixar a própria palavra. Eu entendo que um filho de Deus, e cada vez que esse tempo está chegando, cada vez que essa coisa está se aproximando, ele tem que ter mais fogo em seu coração. Ele tem que estar mais firmado em sua palavra. Ele tem que estar mais convicto com Deus. Mas parece que normalizou a coisa. Irmão, quando normaliza uma coisa na sua vida, quando você se acostuma contigo mesmo, esqueça, você está com um problema. Você tem que buscar alguém. Quem é que você tem que buscar? É o pastor ali na sala? Não. Você tem que buscar Deus em oração.
Quando você começa a se acostumar com a vidinha que você tem, Deus me abençoou, eu tenho um bom emprego, estou bem aposentado, estou tranquilo, você está enganado. Deus não te chamou para essa postura. Deus te chamou para ser um cristão fervoroso, firmado na palavra de Deus. Vamos ter que acabar com isso, irmão. Preciso de um homem, preciso de um irmão que se ponha na mão de Deus. É isso que eu preciso. Preciso de uma irmã que se tome e ponha-se na mão de Deus. É isso que eu preciso. Você está entendendo onde que eu quero chegar? O que está acontecendo? Satanás botou corrente em você, botou fardo em você, e você não crê mais na palavra de Deus. Isso é uma apostasia. Olhe bem aqui. Escute, eu vou usar umas expressões para você entender. Porque a coisa, irmãos, escute bem, se isso não é verdade o que estou falando, então vou usar. Você crê no mensageiro? Você crê no mensageiro? Você crê nessa mensagem que chegou? Então escute bem, porque eu não estou brincando de mensagem. Já pensar se eu perder meu tempo, todas as vidas, vim sentar aqui e subir e vim falar da palavra de Deus e eu não poder ver frutos? Se não tem isso, a maior dor de um pastor é isso. Quando você fala com um irmão e ele ainda está imprimindo uma coisa que podia estar muito maior em sua vida, porque se ele se entregasse, ele já estava muito mais além. Ou você acha que quando eu converso com um irmão, eu não vejo isso? Eu vejo qual a qualidade daquele irmão. Um pastor, se ele não for vigia da igreja, irmão, tire-o. Entendeu o que eu quero dizer? Se vocês querem um pastor, é porque existe um vigia. E quem manda nesse pastor é o próprio Cristo, porque ele chamou para isso, vigiar. Se o pastor está no nível mais baixo do que qualquer outro irmão, então tire-o, que ele não serve para esse ofício. Existem muitos pastores, mas não são de ovelhas. Eu vou dizer isso para você entender. Escute bem. Sobre os selos. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento. Estamos segurados nisso? Você é noiva? Tem esse ministério em sua mão? Mas tem um ministério. Eles querem tirar o ministério de Efésios 15, eles querem tirar, eles estão batendo, Satanás está batendo em vários homens, eles estão com fantasias em suas mentes, seus pensamentos estão errados. Sabe por quê, irmão? Irmão, quando você está cheio de uma coisa, como é que pode entrar o Espírito Santo? Quando você está cheio dos seus orgulhos, dos seus pensamentos, das suas ideias, como vai entrar alguma coisa aí? Pense nisso. Vai entrar alguma coisa? Você consegue encher uma coisa que já está cheia? Humilhais na poderosa mão de Deus. Quando eu entendo humilhar, é render-se, tirar, ceder. Escute aqui. Claro, isso é o que está acontecendo agora. Isso é o que está acontecendo agora. O irmão Bruno não está usando, vai acontecer amanhã, vai acontecer lá. E isso é o que está acontecendo agora, irmão, agora. Deus está presente, é agora. Deus é na tua vida, é agora. Tudo está aqui firmado, é agora. Você glorifica a Deus, é agora. Não, irmão, depois que eu fazer uma oração, que eu fizer isso, que eu fazer aquilo, eu vou começar a glorificar Deus. Você está enganado, glorifique Deus agora, porque você nem sabe a hora que vai sair pelaquela porta. Escute isso aqui. Vê, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Peraí, a noiva de Cristo é a mensagem da hora. Sabe por quê, irmão? Por que ela é a mensagem da hora? Porque ela é a manifestação da palavra de Deus. Quem é que está pregando aí? Então tem algum outro grupo que está pregando, tem outra igreja que está pregando alguma coisa e que a gente não está entendendo. Então a gente já está perdido, já estamos na tribulação e já vai ver o que vai acontecer. Você é responsável em pregar.
Você é a noiva de Cristo, você é responsável por pregar com a sua vida. Para de ser menino. Escute aqui. E a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Vê, a noiva de Cristo, claro, ela é composta. Daí entra uma ação. Na noiva de Cristo, ela está composta com esses padrões, irmão. Padrões são coisas que Deus deixou. E você e eu não podemos mudar padrões. Se você escuta um pregador mudando padrão, ele é anátema. Sabe o que é anátema? Maldição. Você nunca deve mais nem escutar esse homem. Padrões não se muda dentro da Escritura. Ah, mas ele é tão bonitinho. Eu gosto da voz dele porque entra suave. Escute bem aqui, ó. Claro, é composta de apóstolos, profetas, mestre, evangelista e pastor. A noiva, ela está composta com esses homens. Você se lembra que eu falei para você? Não é escolha humana. Irmãos mais antigos sabem. Irmãos mais antigos que andaram com o pastor, que ficaram em caminhadas, que foram em tal outros lugares. Eu até falei naquela vez ali que perdeu até a igreja. Vocês sabem onde que é. Quando você faz escolhas humanas. Se lembra de um rei que fala assim: não, eu tenho 400 profetas. Já pensou? Essa história mudou? Não mudou? Eu tenho 400 profetas que falam bem de mim. É muito fácil, né? Eu tenho 400, eles vão falar bem do meu ministério. Tu vai olhar assim: pô, que homem tremendo, né? Mas eu tenho um aí revoltado aí, que fica lá e só fala mal de mim. Você está entendendo o ponto onde eu quero chegar? Você está percebendo o que está acontecendo com a mensagem? Irmãos, se você não percebeu, eu vou dizer: a mensagem, ela nunca se tornará uma denominação. Mas os homens fizeram essa mensagem uma denominação. E não são poucos na mensagem. Escute aqui. Claro, ele tem pastores, isso está certo. Essa é a noiva de Cristo, claro. Ela tem um ministério, um grande ministério. É o ministério da hora. Quando eu fico me deparando com essa questão do ministério da hora, irmão, vai ser tão humilde. Vou dar um exemplo para você. Você conhece Elias, lá no passado? Que desafiou aquele reinado todo, Jezabel, Acabe, tudo aquilo ali, né? Daí ele sai dali, vai ali, dera um pouquinho, vai ter seca. Não é isso que ele fala? Vai ter seca. Vem, direciona-se, e Deus fala assim, ó: acabou aí nesse rio, vai em direção àquela mulher, aquela viúva. Você percebeu uma coisa aqui que eu quero que você entenda? O calibre daquela mulher era o mesmo calibre de Elias. Porque se não fosse o mesmo calibre, ela nunca receberia Elias. E o que eu quero dizer para você, noiva de Cristo, qual é o calibre que você tem para receber quem? O noivo. O calibre está aqui formado. Agora, se você ainda está brigando com algumas coisas pessoais tuas, que eu sei, eu posso até acreditar que você ainda está numa trajetória, eu quero poder te ajudar em todo esse processo de amadurecimento, mas acelere, porque as coisas estão acontecendo, e muito claro. Escute aqui, ó. Ele vai levar para outro pensamento, que ele diz assim, ó: Deus em simplicidade. Ele já nos disse isso. O arrebatamento, então, o juízo. O arrebatamento e depois o quê? O juízo, cairão. Pecado, praga, enfermidade, tudo mais. O povo clamará pela morte para levá-los quando ao julgamento. Senhor, por que este julgamento está sobre nós, quando tudo disseste que haveria um arrebatamento primeiro? O povo vai falar isso. Se tem um povo que vai berrar,
da mensagem, escute bem o que eu estou falando. Se você não está prestando atenção no que eu estou falando, você também berrará. Você acha que a igreja vai acabar? As igrejas vão continuar. A mensagem da igreja vai continuar. Eles vão querer batizar, eles vão querer salvar, e a estrutura está se formando. Por isso que o irmão Brandão diz assim, ele pega e fala assim, haverá um arrebatamento. Então primeiro, o que está acontecendo? Por que a praga, a enfermidade, doença, um monte de coisa está acontecendo, e eu não sei o que está acontecendo? Daí eles ficam assim, não tem que ter um arrebatamento, porque eles conhecem a mensagem da hora, meu irmão, porque eles sabem que está escrito, mas não a experiência. E ele vai dizer assim, ele dirá, já chegou e tu não fizeste, e tu não o fizeste, não sei. Deus se escondeu em simplicidade. Olha, essa parte, quando o irmão Brando diz assim, Deus escondeu-se em simplicidade. Ó, meu Deus, tudo bem, já aconteceu e você não sabia, porque os crentes não acreditam nos simples sinais de sua vinda. Irmãos, ele está dizendo assim, os crentes não acreditam nos simples sinais da sua vida. Eu quero dar uma advertência, usar isso como rodapé para você entender. Quanto crente está esperando pela lua vermelha? É verdade. Quantos crentes, será que você também é um? Olha, se você for um, misericórdia, hein? Misericórdia, eu não estou falando isso por mal, mas se você é um, você tem que mudar esse pensamento. Estou esperando por uma presidente mulher nos Estados Unidos. Você está entendendo o que eu quero chegar? Tem mais outra coisa. Não, irmão Arantes, tem uma coisa melhor aí, porque existe as profecias, irmão Arantes. Eu estou esperando de um carro redondo. Então tu tem que tomar cuidado. Eu estou esperando que venha uma barraca ou uma tenda e saia por aí e fazer todas essas coisas. Eu vou dizer para você que você não prestou a conta do sinal. O maior sinal é Deus aqui. O maior sinal, se você não entende, fale. Vamos tentar mostrar isso mais claro. O maior sinal é Deus aqui. O maior sinal, olha a coluna de fogo, é Deus aqui. Você está entendendo? A coluna. Esse é um mensageiro, esse é um homem como eu, você, cheio de falhas, cheio de fraqueza, coisas erradas que aconteceram na vida. Ele chegou a falar mentira. Meu irmão, não pode falar dele. Ele falou mentira. Ele perdeu a esposa, perdeu a filha, para aprender a ser reverente, firmado, para não correr atrás de opinião de outras pessoas. Ele saber que Deus é Deus. Acostumamos com um pensamento fora do padrão. Ali está a coluna. O quadro está aqui pela coluna de fogo. Deus está aqui, manifestado com uma mensagem poderosa para libertar você e eu desse sistema amaldiçoado que é de Satanás. Você pensa que é lá fora? Não, é dentro da igreja. Isso a gente nunca batia, nunca entendia, trazia para cá, trazia para lá. Eu ficava assim, como é que é esse negócio do Espírito Santo? Tem que fazer uma fase, primeiro eu passo por justificação, depois vou entrar em santificação, depois eu recebo batismo do Espírito Santo, e vai levando assim, mas os pentecostais não receberam isso, e agora o que aconteceu, irmão Arantes? Irmãos, graças a Deus que Deus teve misericórdia com nós. Ele está se abrindo, revelando, não é nenhum homem daqui, não é um homem que prega aqui, não é nenhum homem que sobe aqui para pregar isso. Sabe quem é? É o próprio Deus manifestando isso. Eu quero que você entenda. Se você está olhando para o vaso, você é a pior criatura que tem. É um fracasso. Você está igual Coríntios quando começou. Se eu olho para o vaso, Paulo fala isso claramente. Uns são de Paulos, outros são de Ceifas. Eu sou do grupo de Jesus.
até Jesus está nessa situação. Primeiro eu tenho que ver o que vai acontecer. Meu irmão, não faça isso, irmão. Não brinque com a sua fé e com a tua ação. Eu quero mostrar essa parte da simplicidade de Deus, porque, irmãos, se você acha uma coisa simples, algumas coisas de Deus tão simples, então multiplique isso aí por 1000 quando acontecer. Tem vezes que você sabe disso. Estou falando para a igreja, para a nossa igreja aqui. Quantas vezes falamos que éramos efesianos? Você já chegou na casa? Eu quero saber quem que chegou aqui em casa a ler o livro de Efesiano numa ação só. Pegou o livro dos Efésios e tirou daquela ponta, levou. É pouco. Acho que deve ter 5 capítulos ou 6, se eu não estou enganado. Só. Faça isso. Depois você vem para mim, lá no escritório, e me diga se você é um efesiano. Mas você tem que ler 6 capítulos. Pega do começo e vem. Ele vem. Daí você vai me dizer, daí você vai sentar ali e vai dizer assim, irmão, nós éramos efesianos. É? Daí a gente pode conversar sobre esse assunto, irmão. Porque é o seguinte, dizer que não faz você ser. Você entende, né? Dizer que não faz você ser. E tem uma coisa que Deus gosta de fazer. Você diz que é assim, Deus te prova. Deus é tal coisa, Deus te prova. Ele já prova você sem você dizer. Imagina quando você diz. Esse é um problema, irmão. Por isso que quando você fala as coisas, você tem que ter sabedoria para conduzir a palavra como ela é. Porque senão, o que acontece? Acho que o irmão Galo estava, o irmão Rosicrei estava. Teve outros irmãos, deixa eu ver quem foi com nós. O irmão Geraldo também estava. Quando chegou aquele irmão, eles falaram que ia ser curado, que ele ia para casa ser curado. Então, foi provado a palavra daquela pessoa que diz que teve uma visão, que teve uma revelação, ou que, sentiu um arrepio e agora você está curado quando chegar em casa. Você está entendendo onde que acontece isso? Se você cai nisso, aquela pessoa, chegou em casa e ela já estava duvidando da própria palavra de Deus. Não era para duvidar da própria palavra de Deus. Era para duvidar daquelas pessoas que estão usando a palavra errado. Como eu posso chegar aqui e dizer para o irmão aqui, você está com problema e agora você está curado, não sei o que. Não posso fazer isso, eu posso orar por ele. Agora, claro, se Deus me falar a meu coração e realmente aquilo desceu, que você sabe que isso é Deus, você tem que entender o que é Deus em sua vida, daí você pode apontar e falar. Porque vai ser para a glória dele. Você entende? Não é a glória de um homem, a glória é dele. Estamos humildes? Quebramos? Somos a noiva? Tem dúvida? Estão com medo? Olha, meu irmão, o medo te separa de Deus. Tudo que é medo, quando você deve ter, e uma coisa foi falado lá em Itajaí, o medo, ele é um espírito, e esse espírito te afasta de Deus. Repreenda. Tem palavra para repreender, repreenda. Olha aqui. Na mensagem que o irmão Brian usa, ele usa a fé de Jesus em desespero. Ele usa essa expressão para mostrar um assunto. Nosso querido Senhor Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha, no Getsemane, Ele clamou em desespero. Ele deveria levar os pecados do mundo ou deveria permanecer na terra com seus amados discípulos? O que Ele queria fazer, mas observe sua humildade quando Ele se humilhou. Aqui está o ponto, irmão. Quando se humilhou. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma questão desse assunto de se humilhar. Ontem a gente teve um bom tempo em Itajaí. Tivemos bastante louvores, alguns irmãos vieram que queriam cantar, eles estavam ali. Isso foi relacionado à igreja de Itajaí. E alguns irmãos foram daqui também, em relação a isso. Descobrimos novos talentos.
pessoas que não cantavam, mas que aquilo não fique só por ali, tem que as pessoas sentem que tem essa, vai fluir para ser abençoado para frente. E isso, no momento ali que estavam ali, naquilo ali, o irmão Ivo me chama e chega um jovem de mau aparência, andando na rua, a roupa toda suja, com uma touca escondendo o seu rosto, com a barba bem barbuda, aquela coisa toda. E era um jovem inteligente, que já tinha contato com a palavra de Deus. Eu fico pensando uma coisa, isso é Satanás. Ele te pega em ações. Jovens, tome cuidado. Quando você é um jovem, você acha assim, não, em um movimento teu pode mudar tudo em sua vida para um caminho errado. Então, ali estava o jovem, e eu queria tomar um banho, assim, daí eu falei assim, não tem como, meu jovem, porque só existe um banheiro para tomar banho ali, e esse banheiro faz parte das que as irmãs usam, não tem como fazer isso. E ele começou a conversar, ele assim, ele falou assim, não, eu saí de casa e tal, eu falei assim, irmão, primeira coisa que você deve fazer, se humilhe e volte para casa. Se humilhe e volte para casa. Por quê? Daí você olha para aquela pessoa toda assim, ele deve ser humilde, irmã. Não. Quando eu falei assim, você desse jeito, com essa roupa assim, até poderia olhar para você como, mas você, dentro do seu coração, você é um arrogante. Falei assim para ele. Daí ele parou, recebeu um choque e concordou. Eu falei assim, jovem, volta para tua casa. A tua mãe não cuida de ti, não falasse que ela não deu pix para ti, para ajudar aí. Ela te ama. E teu pai também te ama. Volte para casa. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão afundadas. E você vai estender a mão? Ou vai recolher a mão? Eu vou dar um exemplo para você entender e guardar muito isso no seu coração. Deus deu coisas para você, deu para você um dia poder também ajudar. Se você for mesquinho e com a mão trancada no bolso, um dia isso aí vai virar, sabe o quê? Idolatria em sua vida. Sabe por quê que acontece isso com o ser humano? Porque ele acha, porque ele trabalhou, porque ele fez alguma coisa, que o dinheiro é dele. Nunca foi teu. Queres provar? Olhe na palavra de Deus. Olhe na palavra de Deus. Você não compreendeu nada o que é cristianismo. Você foi um fariseu a vida toda. Olha, irmãos, eu sento ali, converso com qualquer irmão, eu olhando aquele jovem, eu senti por ele. Não passou alguns minutos, o culto começou, entrou mais outra. Ela sabe que ela estava no portão, talvez você não viram. Ela estava ajoelhada, clamando uma passagem para tal lugar, mas ela estava ajoelhada, desesperada, porque o marido batia nela, porque isso, ela queria ir embora para a casa da mãe dela. Por isso que eu falo, jovem, sabe fazer escolha. Usa a Bíblia para fazer escolha. Quando você casar, case com uma pessoa mansa. Casa com uma pessoa que seja mansa. Case com uma pessoa que realmente cumpra a sua palavra e respeite você. Muitas vezes nós queremos vai! Foi, que bom. Você está errado, pai. Você está errado, mãe. Então, eu quero dizer, irmãos, que Satanás, aquela moça podia ser uma benção, podia ser uma boa esposa, podia ter um bom marido, podia ser uma benção na igreja. Aquele jovem sabia recitar a palavra para mim das escrituras. Ele sabia, ele falou assim, me passa o teu tweet, né? Eu não tenho tweet. Eu falei assim, não, eu não tenho tweet. Mas se você quiser, entre no Google, veja ali Tabernáculo de São José. E se eu me lembrar de ti, eu vou dizer assim, se eu ver que tu mandasse uma mensagem para mim, eu vou lembrar de ti, porque o teu nome é William. E eu não vou esquecer esse teu nome.
Então, essa é uma condição, porque, irmão, um jovem que pode ser uma bênção para Deus, Satanás, por causa, sabe do quê? Orgulho. Agora, entra esse orgulho dentro da igreja. Você, irmão, você já se pensou? Se lembra quando eu comecei a pregar no outro domingo, eu falei, você é humilde? Aos seus olhos, você é humilde? Não quero saber aos olhos dos outros. Aquele irmão parece ser humilde e tudo. Não, eu quero saber se você é humilde aos seus olhos. Porque essa é uma questão pessoal. É um fórum íntimo. Você entende o que é fórum íntimo? Ninguém consegue julgar porque está aqui dentro. Mas tu sabes se você é humilde ou não, porque está aqui dentro de você. Isso é fórum íntimo. Se você estudar os 10 mandamentos, só existe uma parte lá no finalzinho do mandamento, que é o último mandamento, que é fórum íntimo. Eu não posso julgar o irmão, e nem você pode julgar. Ele está fazendo todas as coisas erradas, mas lá dentro do coração ele está em aflição. Deus pode abençoar ele. Fórum íntimo você nunca deve entrar, só pertence a Deus. Não, pelas ações, mas de repente ele já está moído, arrependido, o Espírito Santo está trabalhando, está fazendo uma coisa. Por que será que ele não parou ali por coincidência, irmão? Você acha que é coincidência uma pessoa daquela ali chegar ali e começar a conversar contigo? Você acha coincidência? Você está totalmente enganado, você nem conhece Deus. Alguém vai na tua frente, fala alguma coisa para ti, pede alguma coisa, você acha que você está totalmente enganado, irmão. Sabe por quê? Próprio Lutero, ele pegou, quando era um soldado, ele rasgou a sua farda, a sua capa, botou sobre aquela pessoa que está passando frio, e depois ele sabe que foi Cristo, era aquele mendigo. Você está entendendo? Deus pode se formar em qualquer coisa, só para ver como a ação tua está, o teu coração, a tua ação, os teus pensamentos. Quanto tempo você vai viver aqui? Trancado. Escute aqui. Fé é um mistério revelado. Fé é um mistério revelado. Você entendeu? Fé é um mistério revelado. Você precisa de fé para o mistério ser revelado. E ele diz assim, e o irmão Branham nos ensinou na mensagem do arrebatamento que fé é uma revelação, é algo que é revelado. E Paulo nos ensinou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como o irmão Branham diz, o desespero é como um catalisador. Vamos entender agora. Eu pergunto para a igreja, você tem fé? Você vai dizer amém. Você tem revelação? Amém. Você está desesperado? Irmãos, eu vou dar uma experiência. Não gosto muito de falar da minha pessoa, porque não é esse o intuito, nunca vai ser esse. Mas Deus, quando começa a trabalhar em você, Ele começa a colocar algumas conexões em você que vai começar a trabalhar, entrar em você em desespero. Não é você fabricando desespero, não. É você se conectando com o Espírito Santo. Talvez ele comece a te acordar à noite. Talvez ele comece uma batalha à noite. E você não... O que é isso? O que está acontecendo? Eu acho que eu estou com uma dificuldade. Vou tomar um remedinho para dormir porque eu preciso. Você tem que saber o que está acontecendo. Porque você está acordando à noite. Você tem que pensar, meditar. Senhor, o Senhor quer falar comigo? O que estou precisando, Senhor? Mas tem gente que, deve ser porque eu comi um não sei o quê. Outro pensa, porque não sei o quê. Meu irmão, que negócio é esse? Deus, Ele vai te pressionando. De a pouquinho você sente, não. Quando a gente cai naquele pensamento que eu falei para você, isso é uma coincidência. Você elimina quem? A Deus. Já pensasse, olha só que eu quero referir isso para dizer, já pensasse Moisés lá na sarça ardente, que ele via aquele fogo, aquela coisa lá, ele diz assim,
isso deve ser uma magia. E se lá no Egito eles jogavam um pó e parecia ser fogo? Ele nunca teria um encontro com Deus. Você entendeu? Você vê Paulo na mesma situação, coluna de fogo, derruba ele no cavalo. Deve ter, acho que comi alguma coisa meio assim, me deu uma tontura, eu acho que olhei para o sol e fiquei nessa situação. Ele nunca teria uma experiência com Deus. Você está entendendo? Porque para os soldados não cegou nenhum que andou com ele. É isso que estou dizendo. Você tem que estar visionado em algumas coisas, porque Deus está sempre falando com nós, sempre, de qualquer maneira. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou pensando: Deus, fala. Você lembra que eu falei, sempre falo isso, eu falo assim: fale velozmente do seu coração. Se você tem Deus, você fala velozmente do seu coração. Não tema em falar para aquela pessoa, aplique palavra. Não tema falar isso, porque é Deus que quer que você abra. Mas seja respeitoso, saiba como falar, não seja agressivo, saiba como conduzir a conversação. Vamos mais um pouquinho para frente. Escute bem, na mensagem Hebreus 11, capítulo 11, livro de Hebreus. Eu vou ler aqui. Esse livro é tão bom, irmãos, que de Hebreus capítulo, que olha, se a gente parar para ler essa parte aqui, eu quero só dar uma ideia para você entender o que é Hebreus. Você já leu tantas vezes, eu sei que você deve ter entendido muitas coisas. Mas escute bem, eu quero só trazer uma ideia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, firme fundamento. Tudo bem, né? Você está ciente disso. E as provas das coisas que não se vê. Então, se você está vendo, não é fé. Você entendeu? Se você está vendo, não é fé. A fé é uma coisa que vem do alto, que mostra que aquilo está ali e ninguém está vendo, mas desceu ao teu coração com certeza. Agora, por que isso? Por que Paulo ele aplica isso para você entender o outro ponto da chave? Ele diz assim, ó: e a prova das coisas que não se vê. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Você entendeu? Você precisa de fé para alcançar o quê? Testemunho. Não é isso? É isso. Se você não tem fé, você não alcança testemunho, porque você não faz a obra da fé, que é amor. Olha a chave que Paulo está usando aqui, escute bem. Ele aplica isso porque eu quero mostrar uma coisa para você que é importantíssimo. Olha, diz aqui: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Você acredita que foi a palavra que ele criou mesmo? Você sabe qual é o versículo que está? Gênesis 1. Por que ele botou ali? Você está entendendo, irmão? Por que ele botou no primeiro versículo? Porque foi feito pela palavra. Deus criou os céus e a terra, para não ter nenhuma dúvida ao seu coração. Você não precisa estar procurando onde que é. Deixa eu ver onde que ele falou isso. É na primeira página, endereçada a você. Você está entendendo? É endereçada a você. Esse é o testemunho de Deus a você. Agora vamos entender outros testemunhos de homens que manteram-se da revelação. Escute aqui. Ele fala assim, ó: e pela fé, depois que Deus fez tudo aquilo, agora precisa do primeiro, né? Ele vai entrar no primeiro, que é um dos nossos
irmãos na fé, eu vou ver Abel lá. Eu vou ver ele. Porque mesmo ele morrendo, o seu testemunho fala. Agora escute. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho, logo de novo, testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Dons. Se lembre, dons. Como é que estamos aí? Dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, irmão. Vou dar um exemplo só para você. Gosto de dar exemplo porque você daí entra lá no fundo do pensamento. Quando eu pregava lá em Itajaí, eu olhava aquela irmã Maria dos Reis. Aquilo me impactava. Ela não era de falar. Tu ia lá na frente, ela falava bem pouquinho, dava Deus abençoe, ela falava bem pouquinho. Mas o semblante dela, a forma que ela olhava, aquilo me impactava. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Ela tinha um prazer. Parece que o rosto dela, em minha maneira de ver, brilhava. Ela tinha felicidade. Estou te mostrando o que é um testemunho. Por isso que o primeiro, depois que aconteceu a situação, é Abel, porque Deus deu o seu testemunho, e agora Abel faz parte também desse Deus todo-poderoso. Ele dá o testemunho, ele morre no seu sacrifício. Escute outra coisa aqui. Vamos um pouquinho mais para frente, já que estamos falando de testemunho. 5. E pela fé, que é o próximo. Esse que eu, olha, irmão, é o próximo. Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, antes de eu ir, ele teve que dar alguma coisa. Você está percebendo? Ele teve que dar alguma coisa. Vamos ver se não é isso. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Você percebeu de novo? Você quer ir para o arrebatamento? Você tem que dar testemunho. E testemunho é uma coisa pública. Você entendeu? Testemunho é uma coisa pública. Se você tem medo de falar de Deus, se você tem medo de... Lá tem vezes que é assim, daí você está na casa, está lá, daí o vizinho... eu não vou cantar aqui porque o vizinho vai pensar que eu sou um cristão. Não faça isso, minha irmã. Cante mesmo. Dê testemunho de Deus. Fale de Deus. Testemunho é uma coisa pública. Olha aqui. E ele vai levar mais um pouquinho. Ora, daí Paulo agora ele vai apertar nós, né? Se ele está falando daquele povo, daqueles irmãos, daquilo tudo, depois você lê, você leva lá, ele vai contando, ele vai, olha irmão, se você entrar nessa inspiração desse Hebreus 11, você vai sair glorificando hoje em sua casa à noite, você vai pular e vai dizer glórias a Deus, obrigado Deus, Deus maravilhoso, obrigado porque eu sou o filho de Deus, por te chamasse por predestinação, me escolhesse com uma eleição, e agora eu entendo que tu és esse Deus poderoso que tudo podes fazer. Escute aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Só faltava, aqui está embutido o testemunho. Se tu lê isso aí com clareza, você vai entender. Ele diz assim, olha, sem fé é impossível, mas se você tiver fé, você vai dar testemunho. Aqui ele está só dando o inverso da coisa. Mas se você ler, você vai perceber. Se você tem fé, você dá testemunho. E ele diz assim, daí ele começa, pela fé não é divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você percebeu essas coisas? Você entendeu o que eu falei? Você tem que dar testemunho. Eu estou na mesma situação que você. Não vou você pense assim,
o pastor tem mais não sei o quê. Não tem nada mais. E eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais conhecimento, mais cobrado. E eu também não sou o homem que tem todo o conhecimento. Deus pode trabalhar em cima de pessoas que são mestres, que abrem muito mais entendimento. Mas eu quero que você entenda: essas pessoas, elas não podem ser arrogantes. Agora eu vou dar a finalização, depois nosso irmão vai vir cantar, mas eu quero reforçar isso. Irmão, não estamos mais na época de estar discutindo. Se você vê ministério discutindo, pule fora. Não estamos mais na época de estar discutindo, porque é unicidade, porque é dualista, porque é trinitariano. Você não tem que discutir nada. Eu quero saber, é tu que dá a salvação ou é Deus que dá a salvação? Primeiro ponto. Daí você vai ter que dizer para mim: é Deus, irmão. Então, por que você está discutindo isso? Se a revelação veio para você, você quer enfiar na cabeça de outro que Deus não quer dar a revelação? Então você está com um problema. Você tem que dobrar o joelho e parar de ser orgulhoso. Essa é a chave. Eu estou mostrando palavra clara. Você está na Bíblia. Jesus chegou a dizer assim, olha para os que chamaram na praia, para que os primeiros ali falaram assim, deixe os mortos enterrar o quê? Os mortos. O que ele está querendo dizer? Não adianta, meu jovem, vem, é contigo que eu chamei. Daí fica aquela discussão: olha, tá vendo aí, chegou o Cristo, não sei o quê. Não é nada disso. Pedro, vem. João, vem. Esse é o poder de Deus. Tu deve ficar feliz porque você foi chamado. E orar, claro que eu posso dizer, você deve orar para aquelas pessoas, mas enquanto aquela pessoa não for chamada, você nem discute sobre isso. Fala de peixe, fala de caça, fala de não sei o quê, porque se você discutir, vai de novo entrar um problema. Eu vou dar uma questão científica para você. Quando você discute com uma pessoa sobre tal assunto, ela nunca vai concordar com você, porque a guardou na cabeça. Então, daí, quando você discute aquilo, vira uma disputa. Cada vez fica mais forte na cabeça dela aquele assunto. E daí o que acontece? Você não tira. Porque o único que pode tirar e mudar isso é Deus. Eu estava no mundo, olha só para dizer, eu não estava dentro de uma igreja, não estava disputando nada, mas quando eu estava no mundo, eu não tinha nada. Deus falou assim, Arantes, vem. Aconteceu provavelmente com cada um que está aqui. Ele só fez, vem. Você está entendendo? Alguém foi lá e discutiu, daí começa você a discutir, e aquele outro também começa a discutir, e daí entra na internet, daí tu vê pastor discutindo, e olha, meu Deus do céu, e dizem que estão vivendo no último tempo para o arrebatamento. É isso que é o problema, irmão. Tente, seja lógico, vê se Jesus ficava discutindo com os fariseus, não sei o que, ele, só se fosse trancado ali na hora, ali, embargado ali, ele falava e embora. Ele não está preocupado com aquilo, ele está preocupado com a eleição, com a semente, com aquela semente, aonde procurar a semente, aquela que ia escutar lá, daí vai lá no poço, fala com ela sai apavorada, é verdade, vai lá, ele está preocupado com isso, não está preocupado com fariseu nenhum. E assim é nós, claro que você deve conhecer a palavra, para não ser enganado. Vamos lá, irmão? Senhor,
lá no céu, meu Jesus, face a face, seu rosto brilhar, longe, longe, cuidados de tristeza, com Jesus vou pra sempre morar. Lá no céu, ó pensar nesse lá no céu, lá no céu, ó pensar nesse lá no céu, cheiro no céu entrarei, ver o fim da jornada.